Bom dia a todos. Vamos começar aí com um recadinho da casa. No próximo sábado, dia 27 de maio, às 15 horas, nós teremos o Café Filosófico. Quem vai estar presente desta vez é o Dr. José Roberto, que faz o nosso atendimento fitoterápico aqui todas as segundas-feiras, né? E ele vai falar sobre a fitoterapia nacional na medicina tradicional chinesa. É um evento gratuito, às 15 horas, cada um traz um prato e a gente compartilha no final. Então esperamos que todos possam estar presentes aqui, se sentirem à vontade. Oi? Eu espero, pode deixar. Então espero aí que vocês se animem para vir aqui, para conhecer quem nunca veio. É feita uma roda de... geralmente às vezes acontece um debate, fica aberto a dúvidas e tal. O tratamento dele às segundas-feiras é bem bacana também para quem não conhece. Acredito que ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Agora, caso tenham dúvidas, podem estar perguntando pra gente que a gente explica para vocês, tá? Então, que todos sejam muito bem-vindos aqui em mais um domingo. A gente vai aí começar o nosso... Já estamos quase no meio do ano, né, gente? Tá passando muito rápido. Daqui a pouco aí começam as campanhas de inverno das casas para arrecadar cobertores, roupas. Se vocês quiserem deixar algumas coisas aqui também, a gente destina a quem está precisando. A gente não tem uma campanha propriamente dita, mas a gente sempre tem pessoas aí para que a gente pode estar encaminhando, tá? Vou pedir a vocês então que por favor fechem os olhos. Vamos nos sentar confortavelmente. Agradecer ao nosso Pai Maior pela semana que tivemos, pelo alimento em nossas mesas, por nossos cobertores nessas noites frias. Que o Senhor siga nos abençoando de toda forma possível que for permitida pelo plano maior. Auxilie os nossos irmãos que não têm um teto, para que nesses dias de frio a ajuda necessária chegue até eles, que eles tenham todo o conforto, os nossos animaizinhos que também passam as noites frias nas ruas. Que o Senhor siga iluminando nossas almas, para que tenhamos sempre a disposição para ajudar. Obrigada, Pai, pelo nosso teto, pelo nosso trabalho, pelo alimento em nossas mesas, pela saúde da nossa família, por estarmos mais um dia aqui disponíveis a receber um aprendizado. Que esse aprendizado se solidifique em nossos corações para que possamos colocar em prática durante o dia. Que o Senhor nos abençoe com sua luz, com a sabedoria necessária para discernir as coisas, com um encorajamento e com muito amor no coração. Assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. E hoje nós iremos falar sobre um tema que não é muito fácil: aceitação. A gente se aceita, a gente aceita o outro, né? E é o último do livro. É o último capítulo do livro Os Prazeres da Alma. E para o próximo domingo nós vamos começar com outro livro de Hamed, né? As Dores da Alma. Ok? Então vamos lá.
Gente, eu vou dar uma triste notícia para vocês hoje. Eu acho que eu vou estourar uns 10 minutinhos do tempo hoje, tá? Então, por gentileza, não joguem chinelo, nem sapato e nem ovo, tá bom? Então, vamos lá. Eu ia ler isso daqui no finzinho, mas eu não sei, eu vou ler agora. Isso aqui é uma parte do livro de Dr. Inácio, Egos de Conflito. Egos em conflito. Marcos capítulo 5, versículo 9. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus tinha perguntado, para um obsidiado, qual é o teu nome? E esse obsidiado respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. A semelhança do homem gadareno, todos nós podemos dizer que, em verdade, nosso nome também é legião. Todos nós somos muitos dentro de nós, no nosso interior. Somos uma legião. De vez que trazemos em nós a presença das inúmeras personalidades que incorporamos no curso dessas vidas sucessivas. E tais personalidades, estratificadas em nossa individualidade, continuam emergindo do porão do inconsciente a exercer sobre nós a sua influência positiva ou negativa, Então, quantas coisas dessa legião que somos, dessas inúmeras personalidades que já fomos, no passado, nessas variedades, quantas coisas ainda afloram hoje. O sistema de vingança, o pensamento de vingança, o pensamento de inveja, de egoísmo, de comportamentos, Mas estamos aqui. Graças ao bom Deus, essa é a melhor nossa. E daqui para frente nós vamos melhorando. Podemos estancar, sentar na estrada, mas voltar para trás, não voltamos não. Tá ok? Então vamos lá, vamos começar. Aceitação. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Hamed. Não podemos deixar ninguém decidir a maneira como vamos agir. Se alguém opta pela ingratidão, não devemos nos magoar nem nos deixar arrastar por atitudes vingativas. A partir do momento que a gente também vai ser ingrato com o outro, nós estamos replicando essa atitude, nós estamos aumentando isso daí, certo? Então o que a gente tem que fazer? Aprender a deixar de lado, aprender a não revidar. É isso que nós temos que fazer. Se o outro tem comportamento medíocre, e nós temos muito comportamento medíocre em muitas coisas, é preciso aceitar que cada um está num determinado estágio evolutivo e, portanto, dando somente aquilo que possui. Ninguém dá o que não tem. Então, se eu dou ingratidão, é porque eu tenho essa ingratidão. Se eu dou esse egoísmo, se eu dou essa vingança, é porque está dentro de mim, eu estou dando o que eu tenho. Todo mundo vende a garrafa que tem, É impossível, É impossível eu vender um bujão plástico se eu não tenho ele para vender. Eu vou vender o que eu tenho, a garrafa que eu tenho. Somos nós quem decidimos como agir. Não devemos reagir, mas aceitar outro tal qual ele é. Por isso que eu falei que a aceitação é uma coisa muito difícil. Veja quantas coisas a gente não aceita do outro.
e quantas coisas nós não aceitamos de nós mesmos, né? Devemos prosseguir igualmente aceitando o que somos e fazendo tudo aquilo que acreditamos ser bom e adequado para nós. A aceitação é uma das características dos grandes homens da humanidade, que aprenderam a respeitar as leis evolutivas em si mesmos e nos outros. Então vamos ver uma passagem aqui, que está em João, capítulo 5, versículo de 2 a 9, né? Existe uma passagem aqui, onde mostra essa aceitação do Cristo, o que era o Cristo. Diz assim, gente, eu vou ler do próprio livro, tá? Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina que em hebraico chama-se Betesda, com 5 pórticos. Sob esses pórticos deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água dessa fonte, né? E eles acreditavam que o anjo do Senhor descia de vez em quando à piscina, a essa fonte, e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água for agitada, ficava curado, qualquer que fosse a doença. Estão entendendo? Então, aquele que entrasse primeiro, quando a água começava a agitar, aquele primeiro que pulasse dentro da fonte, ia ser curado de qualquer tipo de doença. Encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ficar curado? Jesus perguntou para esse aleijado, né? Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada, ao chegar outro já desceu antes de mim. Cristo perguntou se ele queria ficar curado. Ele respondeu que não tinha ninguém para jogar ele na piscina, né? E ele sempre era o último a chegar, vamos falar assim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda, né? Eu gosto muito dessa passagem, né? Vamos levantar, pegar a cama da gente, ó. E hoje de manhã eu ouvi uma palestra que Jesus falou, né? Toma a tua cruz e siga-me. Quer dizer, Jesus não falou assim, ó, dá aqui a sua cruz para mim aqui que eu vou carregar. Gente, a cruz nossa é nós que temos que carregar, não tem terceirização não, né? Não tem companhia de transporte que leve para nós, não é nós mesmo, não tem aquela lusitana, o mundo gira e a lusitana roda, né? Os mais jovens aí, né? Os mais jovens vão saber dessa, né? Não existe, a cruz é nossa, não tem terceirização não. E tem mais ainda, se eu não levar ela hoje, eu volto para levar ela amanhã, porque ela é minha missão, é minha obrigação levar essa cruz, né? E seguir ele, o que quer dizer? Siga o que eu ensino, siga os meus mandamentos, siga o que eu estou falando. Não vou deixar de carregar a cruz, mas também não vou sofrer tanto do jeito que eu acho que eu sofro, né? Então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Essa pergunta, queres ficar curado, deve ser entendida no seu significado mais profundo. Nela podemos sintetizar tudo que Jesus ensinava e fazia, né? Curado do quê? De um defeito na perna, de uma dor na coluna, de uma dor na unha, né? Qual é essa cura? É só isso? É só curar só a dor dessa garrafa aí que daqui 50 anos apodreceu, vira pó? Certo? Trata-se de indagação que exige da criatura uma renovação das estruturas internas e igualmente das externas, uma verdadeira transformação psíquica. Quando alguém é abordado assim, com uma questão tão incisiva e responde: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Quando a água é agitada ao chegar, outro já desceu antes de mim. Presume-se que seja uma criatura que se sente vítima
e nós somos assim. Sempre nós somos as vítimas, sempre é o outro que está errado, sempre é a minha mulher que é minha encrenqueira e a cobra que é a minha sogra que é a naja da minha vida, né? Não é assim? Nós somos assim, nós somos perfeitos, né? Somos assim. Presume-se que seja uma criatura que se sente vítima de um destino cruel e completamente impotente diante da existência. Quem se posiciona dessa forma não admite ser responsável por suas desditas e sempre acusa os outros ou as circunstâncias para não se sentir feliz ou sadio. Sempre a gente põe a culpa das nossas deficiências no outro. Porque o governo não faz, porque o prefeito não fez, porque o meu chefe não sei o quê, porque a minha mulher não me ajuda, porque meu marido não me ajuda, porque meu filho não me ajuda. Sempre nós estamos terceirizando. Toma tua cruz e siga. São indivíduos que nunca conseguem falar de si mesmos para expor e refletir sobre seus atos, pensamentos e emoções. Durante um diálogo, apenas culpam ou acusam as pessoas com quem convivem e incriminam tudo e a todos pelas próprias desventuras. Isso é tudo remédio, hein? Somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. A felicidade somente fica fora do nosso alcance quando não aceitamos perceber a nós mesmos. E vamos lá. Está muito corrido? Está muito complicado? Então vamos embora. Somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. Se o enfermo respondesse, sim, é claro que eu quero me curar, né? Ele deveria responder isso daí, não choramingar, que ninguém joga ele na água, né? Poderíamos dizer que nasceu nele um comprometimento com a mudança de atitude e com a autorresponsabilidade. E nós estamos falando, sim, realmente eu quero me curar? Podemos falar mecanicamente, mas do fundo, eu quero me curar, eu quero melhorar, né? Será que a gente está fazendo isso aí mesmo, né? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu falo para mim mesmo que eu quero me curar, mas nossa senhora, eu dou cada tropeção que eu tenho vergonha de mim mesmo, mas eu estou indo, um dia eu consigo, daqui umas 1500 encarnação eu vou conseguir. Então vamos lá. Pressupõe-se que ele se compromete inteiramente com a proposta recebida do mestre amoroso e se submete à terapia da renovação íntima. Então essa cura, a partir do momento que ela seja íntima, essa renovação íntima, essa reforma íntima, tudo vai mudar, tudo para fora vai mudar. É um grande problema a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita só fala em reforma íntima, mas gente, é o que nós temos que fazer, é reforma íntima. Como é que nós vamos melhorar a vibração de um lugar que a gente convive se a gente não se reformar intimamente? Como que eu vou melhorar esse ambiente que eu vivo, ou dentro do meu trabalho, ou dentro da minha família, ou num clube, né? Ou numa rodinha, batendo papo, tomando uma cerveja, comendo uma linguiça calabresa, certo? Como é que eu vou melhorar o meu relacionamento se eu não me reformo intimamente? Como é que nós vamos melhorar? Se a gente só se reúne e taca pau em um, taca pau no outro, põe defeito em um, põe defeito em outro, é impossível. A vibração é impossível, então nós temos que se renovar intimamente para se mudar a frequência vibratória, se mudar o pensamento, para a gente irradiar isso daí, irradiar luz, não trevas. De trevas a gente já vem vindo nela há muito tempo, né? Vamos acender um farolete nesse caminho nosso aqui. Jesus Cristo, o médico de almas, não só olha os sintomas externos, mas quer a transformação interior, a mudança integral do ser humano, uma reforma íntima. No fundo,
nós as criaturas imaturas desejamos cura imediatista. É lógico. A gente quer o quê? A gente quer vir aqui, ouvir o Evangelho e sair 100% bem. Mas a gente não muda o padrão vibratório nosso? Impossível, né? A gente vem com dor, quer tomar um passe e melhorar a dor. Melhora aqui. Mas sai lá fora, volta tudo de novo, volta a dor de novo. Certo? Ou às vezes toma um passe aqui e nem recebe o passe, porque está de um jeito tão bloqueado, que as energias do passe batem na pessoa e ricocheteia. Porque nós somos donos de nós mesmos, nós estamos aqui abertos a receber e a emitir. Se eu não estou aberto a receber, do fundo, não vou receber. Pode tomar um galão de 25 litros de água fluida, mas vai ficar com a barriga cheia d'água, um mal-estar de água, mas não vai fazer efeito nenhum. Entendeu? Tudo depende de nós. Tudo. Meu Deus do céu, não tem uma coisa aqui que a gente pode ganhar, só a gente. Então vamos lá. Exigimos sem nenhum esforço que as bênçãos desçam sobre os nossos caprichos infantilizados. Se não der aquele tapete que eu quero, eu não brinco mais, né? Se não der aquele relógio que eu quero, se não torcer para o meu time, ou não for a favor do meu candidato, eu não quero mais, não. Os caprichos infantilizados nossos. Ou desejos precipitados, querem pagar um preço irrisório pelo desenvolvimento e crescimento espiritual. Impossível. Para que a gente tenha essa reforma íntima, esse crescimento espiritual, para que a gente progrida, vai exigir muito da gente, mas muito trabalho, e mudar em tudo, mudar em atitude, mudar em pensamento, mudar em tudo, vai exigir demais, vai incomodar muito. Vai tirar muita gente da zona de conforto, né? É gostoso ficar sentado no sofá, né? Mas vai ter que tirar nós do sofazão. Nós vamos ter que andar. Entendeu? Então o preço, a gente acha que o preço é caro demais, pelo esforço que a gente tem que fazer, mas não é. Não é. É que nós estamos tão acomodados que tudo que for para a gente dar um passo é caro demais. É muito trabalhoso. Esse preço não se paga com autoilusão, com atitudes de vitimação ou de autopiedade, e sim com mudança de comportamento interior. Exige muito trabalho e dedicação da nossa parte. Certo? Depois que Jesus curou esse enfermo na fonte, ele foi lá no templo contar para todo mundo que Jesus tinha curado ele, e era um sábado. E o grande problema, né, do pessoal do templo, o grande problema dos judeus, dos fariseus, que tinham a lei judaica na mão, que obedeciam a lei, é que eles eram atravessados com Jesus. Por quê? Porque Jesus falava em perdão da outra face, ele não falava em vingança, né? Jesus não falava para a turma que tem que lavar a mão para comer. O que ele falou? O que importa para o homem é o que sai da boca, não o que entra, né? O pior é aquilo que a gente fala. A gente mata pela língua, a gente mata pela palavra, mata pelo pensamento que sai da gente, certo? E a turma era invocada com ele na época, porque ele não falava que tinha que lavar a mão antes de comer, né? Ele falava em perdão, certo? Ele falava de um Deus amoroso, não um Deus vingativo, Deus de guerra, que a gente tem até hoje, que esse Deus, se não rezar para ele, ele vai mandar um raio na cabeça da gente, né? Então, e ele curou de sábado. Gente, sábado para o judeu é sagrado. Do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado é o Shabat. O judeu não faz nada no Shabat, ele só reza. A comida que ele vai consumir do pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado, ele faz na sexta-feira durante o dia. Não se acende uma luz dentro de casa. Se eu moro no 5º andar, eu desço e subo pela escada, eu não aciono o elevador. Os únicos judeus que podem trabalhar durante o Shabat, esse período, é o pessoal da segurança,
é o pessoal da saúde, e se você for socorrer alguém, você vai fazer um ato divino, vai socorrer, vai prestar. Só isso. Fora isso, é só rezar. Não se acende um fogo para cozinhar, não se faz uma comida, nada, é o Shabat. E o pessoal era avesso com Jesus, porque ele não tinha essas coisas, de no sábado eu não vou curar, de no sábado eu não vou trabalhar, não tinha. Então, aqui nessa passagem aqui, ó, em João capítulo 5, de 14 a 16, fala assim: eis que estás curado. Jesus falou para ele: não peques mais, vá para que não te suceda algo ainda pior. O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Entenderam? A revolta dele já era que ele já não pregava aquele luxo que tinha no templo e já não pregava um Deus vingativo. Ainda mais o cara fazia as coisas de sábado, tenha dó, né? Aí os negócios, tá certo? Jesus, a grandeza de Jesus, hein? Aceitou a atitude de ingratidão do ex-paralítico, por saber que tudo obedece a um ritmo natural, cada um a seu tempo, cada um dá aquilo que tem, e que a transformação espiritual não acontece de forma abrupta. Veja por nós, quanto tempo nós estamos na estrada aí, né? Quanto tempo a gente está vindo aqui falando de evangelho, de reforma íntima, de renovação, não sei o que, mas virou, mexeu, né? Não que a gente tropeça, os outros fazem a gente tropeçar, faz de conta, gente, faz de conta, né? É o obsessor, coitado do obsessor. Eu sempre falo, o meu vive pescando numa rede, eu vivo botando culpa nele. É ele, o obsessor, e a gente nunca tem culpa, né? Então é isso aí. Por isso Jesus alertou dizendo: não peques mais, serve para nós, para que não te suceda algo ainda pior. Quantos erros nós cometemos nessa nossa encarnação, quando somos assistidos, quando somos amparados? Quantos erros a gente ainda comete, né? Quantos erros ainda a gente pratica? E o que nós temos que fazer? Nós temos que vir na próxima, fazer direito para não cometer erros. Não é pagar minha dívida, não. Eu fazer a prova certinha, eu responder a questão certinha que eu tenho que responder. É fazer minha lição de casa certinha. Eu deixei de fazer a lição de casa ontem, tenho que fazer hoje. Tem que fazer a de ontem e tem que fazer a lição de casa hoje. Olha como é que vai acumulando as coisas, né? Não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Cristo possuía amplo conhecimento de que a evolução é uma espiral infinita e que cada um atinge uma paisagem existencial de acordo com a posição em que se encontra. Certo? Então, cada um a seu tempo, né? Nós não podemos exigir que o outro melhore do dia para a noite, mas nós temos que fazer essa força de nós melhorarmos do dia para a noite. Se a gente vai conseguir, é uma outra história, é um outro capítulo da novela, mas eu tenho que pegar minha cama e andar, eu tenho que pegar minha cruz e seguir o Cristo, eu tenho que mudar, eu tenho que trabalhar para isso. Certo? A cura física pode ser um meio, mas somente a plena conscientização é o fim. Eu só melhorar da dor da coluna não é o suficiente, eu tenho que melhorar dentro de mim. A dor da coluna daqui, eu com 66, eu não sei quanto tempo eu tenho, pode ser que eu tenha 2 segundos ou tenha mais 10, 20 anos para frente. Acabou o radamento, virou história, né? Vamos para o próximo teatro, próxima peça teatral. Porque todos nós somos atores. Hoje nós estamos no papel do autor. Hoje eu estou do Radamés, não sei o quê. Amanhã pode ser que eu venha como Filomena, não sei, pode ser que eu venha como João, né? É uma nova peça. Vou receber um novo script. Ó, meu amigo,
Isso aqui é uma nova peça sua. E tem coisa aqui da peça anterior que você era para falar e não falou, falou em ato errado, você não entrou naquele ato que era para entrar. E assim vamos nós, todos nós somos essas personalidades, inúmeras personalidades, né? A autoaceitação é um dos desafios que recebemos na vida. Ou vivemos com as pessoas libertas do jugo alheio, ou aceitamos ser manipulados e viver afastados ou separados daquilo que sentimos e pensamos. Não aceitamos nós mesmos. A gente não aceita nós mesmos. Eliminamos as amarras da doentia dependência que nos vincula aos outros, cujos costumes, crenças e valores não são os nossos. Quanta coisa a gente faz, né? Baseado no outro, né? Eu não gosto de legume cozido, eu não gosto de frango cozido, pronto. Ah, mas eu vou comer porque minha mulher gosta. E ela, ele gosta, ele come de gosto, então eu vou fazer sempre. Olha que ruim a coisa, né? Então é o seguinte, a gente tem que ter coragem e tem que falar não nas horas certas. Mas falar um não, mas não dando coice, um não conversando, né? Não gosto de frango, né? E é um problema na minha casa lá, porque eu não como frango, mas coxinha eu adoro. Então, eu falo, minha mulher com frango é diferente. Mas é assim, é dessa forma, né? Então a gente tem que falar não, mas saber falar o não, né? E parar com essa coisa que eu vou ser cancelado, e daí? Tudo bem, vida que segue, eu vou seguir minha vida cancelada aqui, outro que siga a vida de glórias. Tem tanta gente que se preocupa, eu não posso comentar isso, porque não sei o quê. Gente, a gente fica criando amarra social, a gente fica se incomodando com coisas pequenas. Tudo bem, a opinião do cara é essa, ele que siga lá, minha opinião é essa aqui, eu respeito a dele. Agora, se ele não sabe respeitar a minha, o problema é dele. Eu não vou ficar magoado por causa disso, porque eu ficar magoado é eu tomar veneno esperando que ele morra. Impossível, né? A mágoa vai me corroer por dentro, vai me envenenar, vai me matar. Então, quer pensar desse jeito? Pensa, o problema é seu. Eu penso assim. Acabou. E vamos embora. Não vou maltratar você por causa disso e também espero que você não me maltrate. Agora, se você vai me maltratar, né? Quem vai ficar nervoso comigo, o problema dele, com os nervos dele. É ele que vai estar com os problemas dele, né? Uma das maiores preocupações de certas pessoas é o que os outros poderão pensar a respeito delas. Todos nós temos isso. Fixam o seu estado de ânimo na volubilidade, volubilidade das atitudes alheias, nas opiniões ou pontos de vista instáveis da coletividade. A coletividade cada dia tem uma opinião. Hoje não pode falar criado mudo, mas amanhã pode, né? Amanhã vai falar criado sem voz. Hoje não pode falar criado mudo. Tem criado mudo no meu quarto. Não pode falar, é feio, politicamente incorreto. Então vai o meu criado sem voz, né? Gente, entendeu? Então, e a coletividade vai mudando. Pode ver que cada época a turma pega uma coisa para pegar na veia. Ainda mais agora com as redes sociais que, né? Vira, a cada vento vira tudo. Entendeu? Vira tudo. O valor e a importância que essas criaturas atribuem a si próprias oscilam de conformidade com o juízo mutável e vacilante das massas, visto que elas se estruturam sobre um padrão de personalidade ciclotímico, ou que seja, caracterizado por períodos. Não tem nada de certo ou errado. Pega uma criança criada no Brasil e pega uma criança criada no Vietnã. Os costumes são iguais? Não. As leis sociais na Indonésia são iguais às leis sociais aqui? Não, diferem.
As leis sociais lá no Oriente Médio são iguais às leis sociais da França, da Inglaterra? Não. Então, o que é certo? O que é errado? Porque eu fui criado numa cultura que eu posso ter 10 esposas, desde que eu consiga mantê-las da mesma forma, as 10 iguais, tudo bem. É a cultura lá do Oriente. Eu posso ter, eu tenho possibilidade, está tudo bem. Agora, eu aqui no Brasil vou ser chamado do quê? Né? Está errado, meu amigo, está errado aqui na sua cultura aqui, mas lá na minha não. Agora é certo que se eu venho morar aqui, se eu venho viver nessa cultura, a gente tem que, né, andar de acordo com a cultura onde a gente está, com o lugar que a gente está. Eu posso até não aceitar, mas eu estou aqui, eu estou sujeito às leis daqui. Mas dizer que está errado, não tem errado e certo, não existe isso. Não existe esses padrões, esse comportamento está errado, esse comportamento está certo. Não existe isso daí. Quando nos preocupamos com a impressão que causamos aos outros, menos descobriremos quem realmente somos. A partir do momento que a gente se preocupa mais com a opinião do outro, a gente vai se desconhecendo cada vez mais, a gente não sabe quem a gente é. O ardor do empenho que fazemos para sermos valorizados é proporcional à desvalorização que sentimos por nós. Querer parecer impecável diante dos outros é tarefa desgastante e desnecessária. Somos aquilo que somos. Se eu não sei falar um português correto, eu não sei falar português correto. Certo? Se eu não tenho roupa de marca, roupa de grife, eu não tenho roupa de grife. Se eu tenho condição de ter, eu vou ter condição de ter. Agora, se eu não tenho, e daí? Vou estar vestido do mesmo jeito, né? Tenhamos em mente que não somos o que os outros pensam e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser. Hamed está escrevendo isso aqui, ó. Mas somos verdadeiramente o que sentimos. A única coisa que nós somos é o que nós sentimos. O que nós sentimos. Isso sim é o que nós somos. Tá? Aliás, os sentimentos revelam o nosso desempenho no passado para a atuação no presente, a nossa potencialidade no futuro. Certo? Então vamos lá. Reputação vem do grego reputare, né? Vem do latim, desculpe, reputare significa computar, contar, achar, julgar e considerar. Ou mesmo avaliar e ter em conta bom nome de alguém ou julgar as pessoas como certas ou erradas. Devemos dar mais importância e atenção à nossa consciência do que à nossa reputação. A consciência está ligada à soberania da vida superior. A partir do momento que eu estou ligado, que a minha consciência está ligada à vida superior, podem ter certeza que a minha reputação perante qualquer tipo de sociedade vai estar em ordem. Mas o que eu tenho boa reputação aqui nessa cultura, com o mesmo pensamento que eu tenho aqui lá na outra cultura, eu não vou ter boa reputação. Aqui a gente come carne de porco, trabalha de sábado, vai em Israel. Vai trabalhar de sábado em Israel, né? Se bem que Israel é tão democrático que tem uma parte lá que trabalha, mas é ruim o negócio lá. Pega carne de porco, não se come lá. Pra vocês terem uma ideia, cheeseburger lá é carne de soja, um queijo. Não existe carne de boi misturada. Por quê? Porque que não se mistura o leite da mãe com a carne do filho. Então não tem cheeseburger lá. Pode ser com carne de soja, mas não tem. Vai aqui no hospital israelense aqui em São Paulo, aqui, você vai no Einstein, existem 2 cozinhas separadas, a cozinha kosher e a cozinha, eles estão errados? Na cultura deles não, acabou, eles não misturam nada aqui de queijo com carne, nada aqui, nessa cozinha já mistura, já é nossa cultura.
É dessa forma que vira. Então não tem certo e errado, não tem essa coisa de a gente que fica inventando onda, a gente que fica pondo pelo em casca de ovo, para falar o português claro, né? A reputação está vinculada à moral social, às regras, valores, raça, tradição e costumes de uma era, época ou povo. O que era certo há 300 anos atrás no Brasil, hoje não é. A escravidão era um negócio normal, certo, não era? E hoje é no Brasil? Não. Né? Vai falar muita coisa para a mulher hoje, que se falava 50, 60 anos atrás, vai falar hoje para ver um pouquinho a cadeia que você vai tomar. Por quê? Mudou, as leis mudam, as coisas sociais mudam, entendeu? Só que as leis divinas, as leis naturais não mudam, ainda são as mesmas, tá? Então, por isso que fala que a reputação está vinculada à moral social, às regras, valores, raça, tradição e costumes de uma era, época ou povo, enquanto a consciência está interligada às leis eternas e naturais de todos os tempos. Finalizando, nós vamos ler duas perguntas aqui do Livro dos Espíritos. Pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Resposta dos Espíritos: há o progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Certo? Então sempre é um progresso, mas quando o povo está muito engessado, então vem um abalozinho aí. Pergunta 201, né? Vem um Covid aí. Vem um Covid, vem uma peste bubônica, vem uma guerra mundial e por aí vai, né? Livros dos Espíritos, pergunta 201. Depois eu vou, complementando essa pergunta, eu vou ler um pedaço aqui do finalzinho que Hamed escreveu sobre isso aqui, que é muito importante e que é muito atual. O espírito que animou o corpo de um homem em nova existência pode animar o de uma mulher ou vice-versa? Quem foi homem na encarnação passada pode ser mulher hoje? Pode. Quem foi mulher ontem pode ser homem hoje? Pode. O espírito é o mesmo, a essência é o mesmo. As experiências vão ser diferentes, certo? As experiências vão ser diferentes. Sim, são os mesmos. Resposta: são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então eu só vou ler rapidinho aqui para vocês aqui, só vou ler, não vou comentar e nós vamos terminar. Escreve aqui Hamed com relação a isso. Cada individualidade, cada espírito, traz consigo uma experiência única e particular na área sexual e, portanto, uma estrutura psicológica também específica, com particularidades masculinas e femininas. Em determinadas situações evolutivas, encarnamos como homem, em outras como mulher. Em vista disso, a alma atravessa imensos estágios de aprendizagem, todos nós, e desenvolvimento na noite dos tempos, constituindo em sua intimidade o fenômeno da bissexualidade. Dessa maneira, homens e mulheres nada mais são do que espíritos imortais. É a essência. Somos espíritos imortais, todos nós. Usando temporariamente uma vestimenta masculina ou feminina. O corpo é uma roupa. Ao julgarmos algo ou alguém, quase sempre emitimos pareceres ilusórios, não fundamentados em bases, razões e motivos sólidos.
pronunciamos uma sentença prematura de condenação ou de absolvição, sem conhecimento prévio de tudo o que vem ocorrendo na intimidade humana. Não nos damos conta de que um julgamento arbitrário é o declínio do entendimento. A partir do momento que a gente está fazendo um julgamento, é o declínio do nosso entendimento, da empatia, da complacência e da aceitação para com a nossa diversidade existencial, bem como para das outras pessoas. O julgamento é naufrágio da compreensão. Ao alterarmos a nossa visão efêmera para uma visão de eternidade, mudamos a concepção do mundo cartesiano e simplista em que vivemos, alterando assim as conclusões equivocadas a respeito das pessoas e da vida. Lê de engano nós temos, né? Quanta coisa nós... né? E a gente não entende nada. O normal, o anormal, o moral, o imoral, o natural e o não natural são relativos mesmo quando se trata de configuração ou de aparência externas da matéria. Jesus de Nazaré, numa atitude incomum em seu tempo, demonstrava preço e respeito aos excluídos e discriminados, a começar pelos apóstolos. Era tudo louco. Tem algum doutor no meio? Não tinha. Pedro era um cutrunco, ele tinha um coração grande, mas era um pescador cutrunco, certo? Então, olha aí, respeito aos excluídos e discriminados, oferecendo igual atenção às diferenças de classe e sexuais, aos ladrões, às prostitutas, aos adúlteros, aos cobradores de impostos. Não fazia acepção ou escolha em favor da pessoa por sua classe social, título, sexo ou nacionalidade. E a gente aqui aponta, né? A gente aqui aponta. O mestre deixou claro que para Deus não havia eleitos. O reino dos céus era uma conquista comum a todos aqueles que cultivassem o amor de Deus, ao próximo e a si mesmo. Essa convicção é que levou Paulo de Tarso a afirmar aos cristãos da igreja da galáxia: Deus não faz acepção de pessoas. Então, gente, vamos primeiro nos julgar e nos aceitar, tá? E parar de não aceitar os outros e julgar os outros, porque a nossa cruz é pesada. Então vamos se preocupar, carregar o nosso peso sem dor nas costas, né? Levar da melhor forma possível. Cada um é um, todo mundo tem direito, né? Como disse Jesus, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E transformando para os dias de hoje, né? Quem não tem telhado de vidro que atire a primeira pedra. Acabou, não tem certo, não tem errado. Cada um está naquele estágio que está. Porque se nós fôssemos puros, completos, não estaríamos aqui hoje não. Nós seríamos mentores espirituais aí. Estaríamos organizando planetas, mundos, né? Somos doentes esperando receber alta, como diz Emmanuel. Todos nós somos doentes, todos nós, né? Aqui no hospitalzinho aqui, esperando receber alta. Todos nós, sem exceção de ninguém. Pode ter caneta de ouro, pode ter coroa, toga, pode ter o que quiser. Todo mundo é louco, né? Todo mundo é deficiente, louco no bom sentido, tá bom? Gente, estourei 15 minutos, desculpem. Por causa disso, a cesta básica do mês vai ser mais reforçada. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.
uma semana com muito trabalho, muita paz e muita saúde. Então vamos aqui agradecendo a oportunidade de estarmos aqui na manhã de hoje, agradecendo a espiritualidade da casa que nos prepara esse ambiente gostoso para que podemos vir aqui ouvir e aprender, que possamos absorver um pouquinho daquilo que nós ouvimos e possamos estender lá fora, pelos nossos exemplos, pelas nossas palavras. Tenhamos um excelente domingo com muita paz e muita luz, e todos aqueles que por um motivo ou outro não puderem estar aqui na manhã de hoje, que recebam essa energia do Cristo revitalizadora para o espírito e para a matéria. Graças a Deus.